Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Conforme nós já havíamos dito em vídeos anteriores, continua uma pressão sobre a nossa bolsa de valores, a B3, de forma que seu índice, o Ibovespa, está indo numa direção mais para baixo, está derretendo. Nesses termos, a gente pode até chegar à conclusão de que algumas ações, se não todas as que compõem a nossa carteira, acabem se oferecendo. Redesenhamos as metas, como nós mostraremos mais para o final do vídeo. E será que alguma se oferece para a compra? No dia em que esse vídeo está sendo gravado, dia 3 de abril de 2023, o vídeo irá posterior a isso, o Ibovespa ele vem sendo negociado a 101.068 pontos, aqui caindo 0,80% no dia. Dessa forma, uma ação que nós estávamos muito de olho, que era do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, já tínhamos lançado ordem de compra na última sexta-feira, no dia 31 de março de 2023, ela não foi executada, não chegou no valor que nós gostaríamos, e agora ela veio e desceu aqui a um preço que nos interessava, R$ 9,89. Então nós compramos 230 ações, parte delas no mercado fracionário, exatamente utilizando aqui recursos advindos do pagamento de dividendos feito pelo próprio Banco do Estado do Rio Grande do Sul a título de juros sobre capital próprio, que foi feito no dia 30 de março de 2023. Assim, o que fizemos foi um reinvestimento de valores. Será que, com relação ao preço, pagamos um bom preço? Quem está acostumado com o canal sabe que a primeira coisa que fazemos é justamente o lançamento da compra, R$ 9,89, passamos de 7.808 ações para 8.038 ações, portanto compramos mais 230 ações. E a primeira coisa que levamos em consideração é a avaliação da ação em função dos proventos que ela pagou no passado, que é o mais importante para nós. Então a gente tem um cômputo aqui desde 2017, mas a gente vai considerar só os últimos 5 anos, de 2018 a 2022, onde na média o Banrisul pagou R$ 1,01 por ação. Quando nós dividimos esse R$ 1,01 por ação por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que isso nos dá um número, o que nós chamamos de preço teto, R$ 16,94. Se nós considerarmos apenas o último ano e o que o banco pagou aqui em 2022, 88 centavos, foi um ano, vamos dizer assim, não muito bom, ou ficou abaixo do esperado, e dividirmos por 6%, nós vamos chegar a 15,90, ou seja, é o preço teto em relação ao ano passado. Fazendo um crescimento médio composto em relação a 2018 até 2022, veja que houve um decréscimo aqui nos proventos pagos. Então isso nos dá um crescimento médio composto aqui de 10% negativo. Com isso, considerando uma possibilidade aí de regredir ainda mais os proventos pagos, nós temos uma possibilidade de um preço teto de R$ 13,22. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nós vamos considerar aqui esses 3 preços tetos calculados. E chegar a uma média desses preços, que é esse valor aqui, ó, R$ 15,35 em média. Esse valor nós vamos transportar aqui para baixo, nesta célula em amarelo, que é o preço teto, ou seja, o máximo que nós pagaremos pela ação quando olhamos para o passado. Mas também é importante nós olharmos para uma projeção, olharmos para o futuro, o que a gente pode esperar do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E é daí que vem a importância do nosso quadro de indicadores para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Porque a gente faz uma estimativa aqui da receita em função do que aconteceu nos anos passados. Nós consideramos um lucro líquido possível. Aqui neste caso nós estamos levando em consideração a variação da inflação do ano de 2022. Aliás, por falar nisso, hoje o Boletim Fox já elevou essa projeção para 5,90% de crescimento da ação, mas nós vamos considerar da ação, não da inflação, nós vamos considerar a inflação do ano passado. Como nós temos já informação dada pelo banco,
que vai levar à Assembleia de um payout de 50%, distribuído para o número de ações que o banco tem condições de pagar. Então, nós podemos estimar o Banco do Estado do Rio Grande do Sul pagando 94 centavos por ação. Com esses 94 centavos, dividido por 6%, nós podemos chegar a um preço teto aqui de R$ 15,74. E esses valores que nós calculamos, nós disponibilizamos neste quadro em azul. Assim, nós temos então o número de ações, o payout que nós já mostramos, o lucro líquido estimado, o lucro líquido em função do payout, 50%, e ele é distribuído pelo número de ações, os 94 centavos, o que vai nos dar aqui, se dividir por 6%, veja esse 6% que está aqui, ó, de R$ 15,75, que é o preço teto que nós temos quando olhamos para a nossa projeção. Assim, veja que o preço que pagamos pela ação, R$ 9,89, ele é inferior aos 15,75 quando olhamos para o futuro e os 15,35 quando olhamos para o passado. Nós sempre vamos considerar o menor deles, porque a nossa ideia é ser o mais conservador possível. E eu vejo que é uma ação que nós já pagamos aqui R$ 11,11, R$ 10,10, R$ 10,95, portanto R$ 9,89. Nós, olhando para tudo que já aconteceu, desde que começamos a carteira aqui do canal, consideramos um bom preço. E depois de justificar o preço, nosso próximo passo é olhar para o ponto de vista do racional, aquilo que estava na nossa cabeça quando fizemos a compra dessa ação. E para o racional nós também utilizamos o nosso quadro de indicadores, só que desta vez importante para nós é o patrimônio do líquido do banco, que foi reportado ao final do exercício de 2022. Por que ele é importante? Porque o seguinte, veja que nós sabemos então, né, o número de ações que o banco possui. Se nós dividirmos o patrimônio líquido pelo número de ações, nós vamos ter um valor patrimonial por ação, que é esse 23 aqui, com 20. E quando nós pegamos o preço da ação, que foi o valor pelo qual nós compramos essa ação, R$ 9,89, e dividimos por esse valor patrimonial por ação, que é esse PVPA, nós temos aqui um 0,42. Ou seja, o preço que estamos pagando hoje pela ação é menor do que o valor patrimonial por ação. O que significa isso? A ação tem uma grande chance de estar barata e, mais importante, o risco, porque estamos comprando essa ação abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, todo patrimônio é muito maior do que o preço que estamos pagando pela ação, ou seja, é um risco muito baixo, quase nulo. Da mesma forma, nós levamos em consideração o lucro líquido, que nós estimamos. E veja que se nós pegarmos o número de ações, nós vamos ter aqui um lucro líquido por ação, que representa o quanto nós imaginamos que será pago por ação em função do lucro líquido que nós apuramos. Desta forma, se nós considerarmos aqui o preço da ação de novo, de 80, deixa eu marcar mais corretamente, de R$ 9,89, e dividimos esse preço pelo lucro líquido por ação, nós vamos ter esse valor aqui, 5,23, que é o tempo que nós estimamos a receber pelo valor que investimos na companhia, em função do lucro líquido nesse caso. Então, 5 anos, aí, 3 meses aproximadamente. Desta forma, nós sabemos que, ao dividirmos os proventos que nós imaginamos serem pagos pelo preço que pagamos pela ação, nós vamos ter um dividend yield aqui de 9,55%, que é bem acima dos 6% que nós procuramos. E esses valores da tabela de indicadores nós transpusemos para cá. Então, aqui está a compra, 230 ações por R$ 9,89. Nós trazemos, então, o dividend yield, 9,55, acima dos 6%, mais o PL, que é o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, e o preço da ação dividido pelo lucro patrimonial por ação, 0,42. Ou seja, tudo isso aí compôs o que estava na nossa cabeça no instante que nós fizemos a compra. Além disso, consideramos o preço teto, o menor daqueles dois lá, 15,35. Como nós pagamos 9,89, o preço é um preço que nós consideramos muito ajustado, além do que todos os componentes do racional
eles são satisfatórios para a nossa compra. Finalizamos com as nossas metas para os anos de 2023 a 2024. Veja aqui para Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma meta já corrigida, que é o que eu disse lá no início do vídeo. Para 9.439 ações, possuímos 8.038 e já chegamos a 85,16% da meta. O que é curioso aqui é que faltando 14,84% para ser atingido, se nós apenas reinvestirmos os proventos que serão pagos neste ano de 2023 e os proventos que serão pagos no ano de 2024, nós vamos atingir as metas sem que nós precisemos mexer nos nossos principais, como por exemplo o nosso salário. Veja que até o presente momento já recebemos 16 mil em proventos, uma média mensal dos 12 meses do ano de 1.300 e nós queremos chegar lá no final com R$ 3.200. Já chegamos a 41,86% dessa meta, ou seja, nós já podemos colocar esse valor para reinvestimento sem precisar utilizar os nossos principais, como por exemplo o nosso salário. E assim seguimos de forma muito consistente na nossa carteira aberta aqui de investimento para que você possa entender a lógica que nós temos aqui por trás do canal. E aqui nós vamos mostrando lenta e gradativamente que vamos atingindo os nossos objetivos, sempre na direção do nosso objetivo principal, que é a independência financeira, de forma que aquilo que nós recebermos da nossa carteira aberta de investimentos será o suficiente para cobrir pelo conjunto das despesas que nós possuímos. Esse é o instante em que nós consideramos que é atingida a liberdade financeira. Assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.